Olá, meus amigos do Proseando nas Gerais, começando mais um programa. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua presença aí do outro lado da telinha. E hoje a gente tem um programa aqui, um bate-papo muito especial. Outra pessoa que já há muito tempo eu queria que tivesse sentado aqui nessa outra cadeira. E hoje está aqui comigo o empresário Pávilo Miranda. É um prazer recebê-lo aqui. Obrigado, Denis. Ouvintes da TV Gerais, obrigado pelo convite. E vamos tentar conhecer e conversar e tentar entender um pouquinho aí qual que é a nossa origem, qual foi a nossa participação aqui no norte de Minas, né? Tive um tempo fora, voltamos. Mas não é fácil, prazer. não. Vou contar a história desse homem aqui, dava uns 3 ou 4 programas. Mas como diria o velho ditado, vamos começar do começo. Você é daqui mesmo de Montes Claros? Tem mais irmãos? Como é que é essa origem familiar sua? Ô, Denis, eu nasci em Belo Horizonte, né, no Hospital São José, mas com 28 dias eu vim para cá, né, meu pai é de Curvelo e minha mãe é de Colatina, no Espírito Santo. Eles se encontraram num verão lá no Espírito Santo e evoluiu para um casamento. Né? Ainda bem, né? Senão não estava aqui, né? E ele veio para cá para constituir a Monvep, né, Automóveis, em 1969, junto com outros sócios. E, a partir daí, toda a minha história de infância, adolescência, né, e o início da vida adulta foi todo em Montes Claros. Né? Meus amigos, minha formação, tudo se registrou aqui em Montes Claros. Eu tenho uma irmã, né, a Príscila, que é uma pessoa muito querida, tem um trabalho fora de série aqui no norte de Minas, né, um trabalho social forte, é uma excelente profissional, capacitada. Tem um irmão mais novo, né, o que a gente chama de temporão, 10 anos mais novo do que eu, que também trabalha lá na empresa com a gente. E estamos evoluindo aí nesse sentido. Uma curiosidade, o pessoal fala assim, de onde será que os pais do Pávilo tiraram esse nome? É alguma coisa da origem, alguma coisa importada, um nome diferente? Realmente, eu fiz esse questionamento para minha mãe, né? E ela respondeu. Minha mãe é pedagoga, formada lá no Espírito Santo, e ela lembrou do Ivan Pavlov, né? Ela fala daquele reflexo condicionado, que ela leu um artigo e tal, achou bonito. Aí ela adaptou para o português, né? Pavlov, acrescentou um I, tirou o V, aí ficou Pávilo. Então ficou... Aportuguesou. Aportuguesou. E essa foi a explicação que ela me deu e é nela que eu me apego até hoje. E puxou, ele é um pensador, e hoje, para falar em pensamento, isso aqui tem muito o que dizer. E a sua infância era do tipo de juntar aquela turma na rua para bater uma bola, ou ia jogar essa bola lá nos fundos da oficina, quando a Monvep estava sendo criada aqui na cidade? Denis, boas lembranças, viu? Década de 70, 80, né? Não tinha o que nós temos hoje, né? Eu acho que houve uma evolução, mas antigamente, na nossa época, as coisas eram mais simples, né? Hoje a gente vê, hoje eu estou casado, tenho 2 filhas, então a gente vê um consumismo que é essa geração nova. Mas voltando, né, já que você me deu essa oportunidade, né, é bom a gente remeter ao passado. Recordar. Que é muito gratificante para a gente. Lembrar dos amigos, né? A gente jogava futebol aqui, na realidade, do Riviera, aqui, o Bituruna não existia praticamente, a gente andava de bicicleta, descalço, né? Jogava futebol descalço. Então, realmente, as coisas eram mais simples, né? Não tinha toda essa... Era mais divertido. Muito mais divertido, adaptado ao momento, mas, né, meus grandes amigos aqui. Para você ter uma ideia, eu estudei em colégio Imaculada, comecei no primário, depois fui, ainda no primário, para o Dom João Pimenta, aqui perto do Sesc. Sim. Né? Depois fui para o São José, a Marista, depois fui para o Biotécnico, aí fui para Belo Horizonte fazer o cursinho e consegui ser aprovado na UFMG, na Faculdade de Medicina, concluí meu curso, completei a residência, fiz
a prova no Hospital Militar de Belo Horizonte, fui aprovado, concluí minha residência lá em cirurgia geral, endoscopia. Depois fiz um concurso, né, para poder ser efetivado como oficial médico da Polícia Militar e, graças a Deus, alcancei êxito nesse planejamento nosso. Também tive uma oportunidade de ficar um tempo fora, fiquei um tempo em Bruxelas, num serviço renomado lá do Michel Cremer, um serviço de referência na Europa sobre endoscopia digestiva alta e baixa, né? E essa parte de intervenção das vias biliares. Mas foi interessante, já que eu faço interessante. Eu trabalhava na área assistencial, né, no Hospital Militar, logo depois que eu fui aprovado. Aí eu pedi uma licença, fui para Bruxelas, casei e fui para Bruxelas. E fiquei lá 11 meses, quase um ano. Aí voltei para o Hospital Militar e dava continuidade ao meu trabalho assistencial lá na parte de endoscopia, no pronto-socorro e tudo. Mas um belo dia, eu observei que as contas do Hospital Militar, as nossas contas, não estavam sendo, né, as contas que a gente chama, contas hospitalares, não estavam sendo cobradas como devia, né? Porque o hospital gera uma despesa, né? Com honorário, com diárias, taxas, materiais, medicamentos, órtese e prótese, e não estava sendo. Aí eu mesmo resolvi auditar as contas do departamento lá. Para minha bela surpresa, eu fiz um trabalho bom, o comandante do hospital me convidou, não, Paulo, você tem que assumir a auditoria aqui e tal. Virou auditor. Aí na época eu era, né, tenente, tinha um capitão, aí nós montamos uma equipe e demos uma organizada lá com relação à parte de processamento de contas e uns processos de auditoria. E foi aonde que eu me identifiquei também nessa área, né, gerencial e administrativa da saúde. Sim. E acabou que eu comecei, logo depois apareceu a oportunidade de fazer um curso de MBA na parte financeira, na parte de gestão de saúde. Aprimorar naquela área que você viu que se destacava. Então a gente investiu nessa área e foi muito produtivo. Aí a partir daí a gente conseguiu dar a contribuição, né, em especial para o Instituto de Previdência do Servidor Militar, do qual eu faço parte. E depois eu participei também como auditor de outros convênios grandes lá de Belo Horizonte. E participamos da elaboração, né, de um manual de auditoria, tanto na polícia quanto fora. Conseguimos contribuir através de uma reestruturação, né, do nosso sistema de saúde, juntamente com outros colegas oficiais lá da diretoria de saúde da PM. Então, para mim, eu acho que eu aprendi muito e ensinei muito, né? Como diz... A gente aprende e ensina fazendo um trabalho. O grande mérito foi isso, porque a diferença entre professor e educador, né? Eu vi isso, achei bacana, né? Professor é aquele que ensina, educador é aquele que ensina e aprende. Então é importante você estar sempre aprendendo, né, Denison? A vida é um processo de aprendizado, né? E eu gosto muito de ler tem uma poetisa, chama Cora Coralina. Ela tem uma história bacana, né? Ela lançou seu primeiro livro aos 70 anos, 75 anos de idade. E ela fala uma coisa interessante. A morte de um homem inicia-se no momento em que ele desiste de aprender. Então é importante estar sempre aprendendo, todo dia alguma coisa, né? É importante estar oxigenando o seu cérebro. Você mostrou uma trajetória bacana, e nessa trajetória, como a gente até pode puxar por essas informações aí, dessa frase de Cora Coralina, de aprendizado, a gente não consegue fazer nada sozinho. E você deve ter construído, na infância ainda e depois juventude, um círculo de amizades que pudesse te dar esse respaldo, de ter sempre alguém ali te dando um apoio, ouvindo, sendo ouvido. Como é que foi essa questão de ciclo de amizade sua da infância para os dias de hoje? Na infância, né, durante o período escolar, de primário, e na época, né, hoje é fundamental, né, tem ginásio, a gente, né, adquiriu afinidade com muitos amigos, muitos colegas, né, homens e mulheres,
Até hoje a gente conversa um pouco sobre isso, cada um tomou sua trajetória, mas a minha turma era muito revolucionária, pessoas com vontade de contribuir, né? Isso é bacana, a gente vê isso em Montes Claros, e a gente daqui, né? A gente aprende com as pessoas daqui. É que eu falo, eu não sou mineiro, né? Eu sou geraizeiro, como diz a ministra. Uhum. Né? Minas tem a parte rica e a parte pobre. Não digo pobre, não, a parte que tem as suas potencialidades, mas talvez não esteja sendo bem assistida pelo governo como deveria. Menos favorecida. Mas gostaria também de registrar as nossas potencialidades, tá, dentro. Mais para frente a gente pode evoluir nessa discussão. Uhum. Mas tenho grandes colegas aqui, colegas hoje que, né, avançaram, tanto na área de saúde, na área do direito, na área de administração, né? Isso é muito bacana. Depois de 30, 40 anos, você vê essa turma bem posicionada, né, contribuindo para o enriquecimento, para o crescimento, para a evolução. Né, Teu sonho de criança era ser o que você é hoje, ou você tinha outros pensamentos? Eu quero ser quando crescer, sei lá, bombeiro, piloto de avião. Não, bem interessante. Eu sempre tive uma afinidade, né, para essa questão militar e para essa questão de saúde. Desde né? pequeno? Desde pequeno, sempre gostei, sempre tive uma admiração, né? A fundação do 55BI aqui, né, lembrar do Coronel Luiz Vieira de Abreu, meu pai que recebeu ele aqui, a gente adquiriu uma afinidade grande da família do meu pai com ele, e eu aprendi a admirar aquela organização, aquela disciplina, que para mim me marcou, sabe? Eu, logo no início do 55BI, em 77, eu participava muito lá, estava sempre lá, então aquilo de certa forma me atraía. Mas a área de saúde sempre também, entendeu, me enchia de satisfação. Eu tinha planos, né, de poder evoluir na área de saúde, revolucionar e realmente fazer algo diferente. Mas então eu parti para essa questão, estudei e consegui, no meu segundo vestibular, ingressar na UFMG, tive uma boa formação e outros grandes amigos também conquistei lá durante a faculdade. E foi, né, muito produtivo. Eu acho que esse ciclo de amizades hoje, né, amizades, né, desinteressadas, que têm como objetivo realmente a discussão da melhoria, né, e não outros, eu consigo sim ter um grupo realmente que me apoia, que me admira e eu os admiro. Você parece uma pessoa bem focada nas coisas, mas como é que era o Pávilo na escola? Era daquele tipo Caxias lá na frente e tal, ou gostava um pouco de visitar a cozinha lá no fundão, de vez em quando fazer uma baguncinha? Não, Denis, eu sempre fui um menino normal, né? Sempre fui um bom aluno, aprendi. Meus pais, né, meu pai era de origem mais simples e cresceu pela força do trabalho. Minha mãe professora, então sempre me ensinou que a única herança que eles poderiam deixar para mim era o conhecimento. Então eu me apeguei a esse argumento e toquei minha vida desde pequeno. Mas sempre fui normal, sempre sujei, fui chamado a atenção de professor, conversava em sala de aula, entendeu? Isso aí, coisas normais de criança, isso aí não tem dúvida, eu sempre participei, mas eu sempre foquei, sempre gostei de aprender, né? Eu sempre gostei de aprender e gostei de ensinar. Né? A gente aprende que, como diz um chefe meu, né, eu tive outro grande aprendizado. Quando eu fui gestor de um plano de saúde em Belo Horizonte, eu tinha um diretor. E ele me cobrava muito, mas me ensinava muito. Mais um ensinamento de Cora Coralina, eu gosto de falar nela, vou citar ela algumas vezes, e é o que ele fala, é o que a Cora Coralina fala. Feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. Entendeu? Então, é importante estar sempre ensinando. Esse diretor meu falava assim, gente, aqui na empresa não tem vaca sagrada. Vaca sagrada a gente corta. Né? O conhecimento tem que ser descentralizado. Entendeu? E ele falava uma coisa mais interessante ainda. Nessa empresa grande, tinha um plano de carreira, né? Eu comecei como auditor,
1, 2, depois fui supervisor, fui coordenador, cheguei a gestor. Mas por quê? Porque ele falava o seguinte: não seja insubstituível. Se você for insubstituível, você nunca vai ser promovido. Entendeu? Então, não vai sair daquele lugar. Não vai sair daquele lugar. Uhum. Então, você tem que transmitir o seu conhecimento, entendeu? Para enriquecer as pessoas e as pessoas te enriquecerem e te empurrarem para cima. Sim. Eu acho que essa é a grande estratégia, né? Eu tive a oportunidade de conviver com gente muito qualificada nessa empresa, nesse grande plano de saúde. Para você ter uma ideia, os 2 diretores foram funcionários egressos do Ministério da Saúde, gente muito qualificada. Autoconhecimento. Então, foi um grande aprendizado, Denis, grande mesmo. Eu tenho a honra de falar que eu tive grandes professores, né? Não só na atividade educacional, mas na atividade profissional e pessoal, né? Começar dos meus pais, né? Uhum. Pela força, né? Grandes guerreiros aí para poder alavancar a família. Vou deixar uma pergunta para o intervalo, a gente vai ali, volta já, mas queria saber se já na fase de adolescência, quase pré-adulta, vamos dizer assim, se o Pávio, aproveitando os horários vagos, era do tipo paquerador. Será? A gente vai saber daqui a pouco, depois do intervalo.